A paz do Senhor, amados irmãos, a todos que nos assistem, aqueles que estão aqui próximos, mais longe, que Deus possa nos abençoar e nos alcançar com toda sorte de bênção e de graça. Que Deus possa nos abençoar mais essa manhã, nessa escola bíblica dominical, na qual nós estamos aqui para aprender com Cristo, com a sabedoria que Ele tem para nos oferecer. E nessa lição de número 5 hoje, nós aprenderemos a enfrentar os gigantes, a obter vitórias. Nós só conseguimos ser vitoriosos quando nós passamos por algum tipo de luta, por algum tipo de dificuldade. E Cristo nos irá ensinar nesta manhã que Ele que nos dá força, Ele quem vai à frente, Ele que nos guia e Ele nos faz vencer os gigantes que sobrevêm sobre as nossas vidas. Você que pode, vamos ficar em pé, orarmos ao Senhor para darmos início a essa escola bíblica dominical. Pai amado, soberano Deus, nós te louvamos, Deus, e te exaltamos porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, Pai, por mais um dia e por estarmos aqui na Tua casa. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada um daqueles que aqui estão e daqueles que estão em vossas casas, Pai. Deus, em nome de Jesus, fortalece os Teus filhos. Tira tudo que não provém de Ti, Senhor. Entra com providência, com salvação, com transformação. Pai, nos ensina esta manhã, nos exorta, nos consola, nos fortalece por meio da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos enche, Senhor, de graça, Senhor, de gozo, Pai, na Tua presença, de alegria. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o hino de número 372 da harpa cristã. Logo após daremos início à nossa aula. Hino de número 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer, vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá, em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar, Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá, entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacila, em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar, vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus nós encontramos todas as forças que precisamos, por isso nele somos mais que vencedores. Glória a Deus. Agora, abrindo a lição de número 5, enfrentando gigantes e conquistando vitórias. O textual e o texto de referência é 1 Samuel, capítulo 17,
E nós nessa manhã discorreremos sobre alguns pontos, sobre algumas questões que nós consequentemente enfrentamos em nossas vidas. Passamos por momentos difíceis, mas esse momento difícil não é a nossa morte. Esse momento difícil não é aquele momento em que nós devemos parar, mas sim olhar para Cristo, prosseguir e vencer. Essa é a lição que nos trará nessa manhã os nossos corações, e o Senhor falará com cada um de nós. O textual, ele vai falar: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel capítulo 17, verso 24. Aqui é uma conhecida história de todos vocês, e nós estamos falando de Golias. O povo de Israel estava ali naquele arraial, e aquele povo temia aquele homem, porque ele era um homem muito forte, muito grande, exímio lutador, e aqueles homens de Israel temeram Golias, temeram um gigante. E aí, o primeiro ensinamento nessa manhã é que nenhuma crise, nenhum gigante é capaz de superar o poder de Deus. Quando eu confio no Senhor, quando eu deposito a minha confiança no Senhor, eu tenho que crer que lá na frente eu terei vitória. Não porque eu sou bom, não porque as minhas forças são poderosas para isso, não. Mas o Senhor sim é poderoso sobre todas as coisas. E é Ele quem vai, Ele quem está guiando os teus caminhos, e Ele é capaz de te dar a vitória. Então, nenhuma crise, nenhum gigante é capaz de superar o poder do teu Deus. O gigante, ele pode ser grande para você, mas para o Senhor ele resolve em um segundo. O Senhor é poderoso infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos. Então, precisamos confiar no Senhor. E essa história da Bíblia vai nos dizer e nos relatar o contexto de Golias. Aquele homem era um filisteu, aquele homem tinha quase 3 metros, aquele homem tinha uma forte armadura, tinha espada, tinha lança, tinha o seu escudo, ele estava revestido de armadura. E aquele homem todos os dias, durante 40 dias, pela manhã e à tarde, ele afrontava o povo de Israel. Ele dizia coisas terríveis, ele insultava aquele povo porque nenhum homem era capaz de o enfrentar, nenhum homem tinha ousadia, tinha audácia de enfrentar Golias, e por isso ele insultava aquele povo. Imagina todos os dias, pela manhã e à tarde, um homem grande, um homem armado, um homem que ele estava preparado para lutar, insultando o povo, falando mal do povo, rindo do povo, afrontando o povo. Imagina você lá. Só que precisamos entender duas coisas. O povo de Israel, embora já tinha visto algo maravilhoso acontecer lá no passado com seus pais, embora já tinham visto coisas grandiosas do Senhor, eles não creram naquele momento no poder do Senhor, porque eles temeram a força de Golias, temeram a força do homem. Mas Davi não. Davi ele vem para esse contexto para mudar a história, para dizer que ele serve a um Deus que tudo pode, que ele serve a um Deus que pode dar a vitória mesmo parecendo impossível. Então, Davi entra nessa história. E diante desse currículo de Golias, um homem duelista, quase 3 metros, aquele povo de Israel queria fugir de diante da presença dele. E não enfrentava Golias e não conseguia contemplar a vitória. Não conseguia enxergar uma vitória.
Eles só estavam olhando para o tamanho daquele gigante, só estavam olhando para a aparência física. O segundo ensinamento aqui é a visão espiritual. Quando eu não tenho a visão espiritual, quando eu não busco a visão espiritual, eu não consigo enxergar além da aparência física. Eu não consigo enxergar além do que os meus olhos naturais podem ver. E por isso eu não enxergo uma solução, por isso eu não enxergo uma vitória, por isso eu deixo de confiar no meu Deus para olhar para o tamanho daquilo que me sobrevém, seja lutas, seja dificuldades, seja enfermidades. Se eu não tenho uma visão espiritual, se eu não tenho uma fé inabalável, uma confiança no Senhor, eu não consigo enxergar a vitória. E o povo de Israel estava dessa forma. Eles olhavam para Golias e não conseguiam enxergar aquele homem derrotado. Ninguém era capaz de o enfrentar. E por isso precisamos então pedir para o Senhor visão espiritual e discernimento. Peça ao Senhor, nas suas orações, ore ao Senhor dessa forma: Senhor, me dá a visão espiritual. Eu preciso discernir, eu preciso enxergar além da minha visão física. Eu preciso contemplar aquilo que o Senhor quer para a minha vida, aquilo que o Senhor quer me mostrar. Peça ao Senhor que Ele lhe dará. Ora, tem coisas na nossa vida que nós não temos, e eu falo espiritualmente. Nós só não temos porque não pedimos ao Senhor. Se você orar e crer e pedir ao Senhor, Ele lhe dará. É como está escrito na Bíblia: peça sabedoria a Deus e Ele lhe concederá. Então, sabedoria, visão espiritual, discernimento, unção, tudo isso você pode pedir para o Senhor e buscar, claro, e você vai receber. Então, precisamos pedir ao Senhor visão espiritual e discernimento para enxergar as situações da vida. Muitas vezes passamos por situações, mas por não contemplar lá na frente uma bênção, uma vitória, ficamos entristecidos, nos trancamos no quarto, ficamos depressivos, e é aí que o inimigo começa a entrar. Ele entra nessa brecha, na tristeza do teu coração, naquele momento de depressão, de angústia, de tristeza, de frustração, e ele começa a trabalhar. Então, que possamos pedir a visão espiritual para enxergar, mesmo em momentos difíceis, a bênção e a vitória logo mais, ali na frente. Então, o povo de Deus não contemplou, o povo de Israel, aqui nesse contexto, não contemplou a provisão divina, não contemplou o poder de Deus, não contemplou um Deus que tudo pode, um Deus do impossível, um Deus que é também guerreiro, lutador, que peleja por nós. Eles não contemplaram, eles não foram capazes de pensar que existe um Deus maior que todas as coisas, que o mundo está na palma das suas mãos. Então, como há problema maior do que esse Deus? Como há provação maior do que esse Deus? Gigante maior do que esse Deus? Esse é o questionamento nesta manhã. Ele é o Deus que tudo pode. E eles nada conseguiram enxergar além da estatura, além da aparência física. Então, isso é muito grave. Se eu sirvo a Deus, se eu estou na casa do Senhor todos os dias trazendo para o nosso contexto e não creio no poder de Deus, e não creio naquilo que Deus pode fazer
na provisão do Senhor e não creio que o meu amanhã será melhor, que Deus pode mudar a história, que Deus pode visitar os familiares, os parentes, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Se eu sirvo ao Senhor, mas não creio nesse Deus, então algo há de errado comigo. Eu preciso repensar a minha vida espiritual, meu relacionamento com Deus. Eu preciso enxergar que eu sirvo a um Deus que tudo pode, a um Deus que é maior que todas as coisas, a um Deus que Ele nos criou e até aqui tem nos ajudado. Até aqui Ele tem te fortalecido, tem te levantado. Momentos que você muitas vezes ajoelhou, se prostrou, caiu, Ele te levantou. Momentos que você passou pelo deserto, Ele segurou na tua mão. Momentos muito difíceis, você passou por eles e está aqui. Tudo isso não foi você, foi o Senhor. É o Senhor quem faz todas essas coisas. Então precisamos crer no poder do Senhor, precisamos contemplar a vitória através dos nossos olhos espirituais. Então, o povo de Israel temia veementemente Golias. No entanto, Deus ele não desampara os teus. Deus ele não esquece aquele que o busca. Deus não esquece aquele que está na sua obra, constantemente, fazendo o teu querer, realizando o seu chamado. Deus ele não esquece. Ele vem com provisão, Ele vem com transformação, Ele vem com unção, com poder, Ele enche, Ele transforma, Ele prospera, dá abundância de vida. Ele não desampara os seus. E aí, um outro ensinamento, ainda no textual, é que enquanto alguns temem, enquanto alguns fogem, Deus envia outros. Ora, se há uma situação em que todos temem, todos fogem, o que Deus vai fazer? Enviar outra pessoa para realizar aquilo que precisa ser feito. Aquele homem estava insultando o povo de Israel e algo precisava ser feito. Então Deus vai usar um menino de pequena estatura, que não tinha armadura, que não tinha conhecimento de guerras, só havia lutado com o urso e com o leão, mas ele não tinha esse conhecimento de guerrear, ele não tinha armadura. Deus vai usar este menino, esse homem de pequena estatura, para vencer aquele gigante. Então, se você está temendo, se você está fugindo, Deus chama a atenção a você nesta manhã para fazer aquilo que Ele tem te chamado, para fazer aquilo que Ele te comissionou. Não fuja daquilo que Deus tem colocado na tua vida, daquilo que Ele tem te chamado, porque se mesmo assim você fugir, Ele vai preparar outro e vai mandar para fazer a sua obra. E aí quem perde não é o Senhor, sou eu e você. Somos nós que somos completamente dependentes do Senhor. Sem Ele nada somos. Então precisamos fazer a sua obra. Precisamos estar na brecha para fazer aquilo que Ele tem nos chamado. Texto de referência. 1 Samuel capítulo 17, verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Olha a confiança sobrenatural de Davi. Ao falar com Saul e disse:
Não desfaleça o coração. Não tema, porque eu vou enfrentar este homem. A confiança que Davi trazia. Verso 37, mas disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Isso nos mostra uma fé inabalável, uma confiança no Senhor. Davi aqui, ele não se exalta e disse: eu derrotei o urso e o leão. Ele disse: o Senhor me livrou e ele também me livrará da mão desse filisteu. Essa é uma fé que nós precisamos aprender, uma fé inabalável. Verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. É em nome do Senhor que nós vamos enfrentar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de adversidade. É no nome do Senhor que nós repreendemos a tristeza. É no nome do Senhor que nós repreendemos a angústia, que nós repreendemos a depressão, que nós repreendemos o gigante que tem te afrontado. Determine no nome do Senhor. É neste nome que há poder. É este nome que pode te livrar. Precisamos entender isso. Verso 49. Não está na revista, mas vou ler aqui na Bíblia. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Essa é a provisão do Senhor. Quando muitos não estavam vendo uma vitória, Deus usa Davi e ele sai vitorioso. Verso 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, eles fugiram. Então aqui Davi, ele termina de fazer a obra. Ele não deixa o gigante ali somente caído com a cara em terra. Ele vai e corta a cabeça. Ele termina aquilo que lhe foi designado, lhe foi confiado pelo Senhor. E quando os filisteus viram que Golias estava morto, eles fugiram. É isso que acontece com seus inimigos. Onde você chega, seus inimigos têm que ver algo diferente em você. Eles têm que temer aquele que você serve, para que eles não te insultem e sim temam o Deus que está sobre a sua vida. Então, onde o crente chega, o inimigo bate em retirada, ele foge. Então, quando se tem uma confiança, uma fé inabalável no Senhor, nós saímos vitoriosos. Tópico 1. Crises que surgem como gigantes. Por inúmeras vezes, as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Ora, muitas vezes nos vem o medo, nos vem o desespero, nos vem a depressão. E essas crises, esses sintomas que nos sobrevêm sobre as nossas vidas, eles levantam sobre nós como gigantes. Você começa a enxergar algo muito grandioso que está te afligindo, que está te afrontando, e muitas vezes você se sente sem forças para enfrentar. Com esses sintomas espirituais, tristeza, depressão,
Muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor, nos esquecemos do poder de Deus sobre as nossas vidas, nos esquecemos que nada pode nos tirar a vida se não for permissão do Senhor, nos esquecemos que Ele tem todo o poder de tirar toda angústia, tirar toda depressão, toda tristeza, toda mágoa, tudo aquilo que aflige o teu coração, que tira a tua paz. Nos esquecemos do Senhor. Não damos confiança a Ele, não cremos no teu poder. E aí parece que não temos aquela fé como antes. Aquela fé que nós outrora tínhamos, que orávamos fervorosamente, que íamos buscar respostas na palavra do Senhor. Agora parece que não temos mais diante dessa situação, mas precisamos entender que sem o Senhor nada podemos. Precisamos entender que se eu sou capaz de esquecer do Senhor, como eu posso querer obter a vitória, a vida eterna? Diferentemente de nós, o Senhor não nos esquece. Por isso, quando você volta aos pés do Senhor, se arrepende, Ele está ali de braços abertos. Mas a gravidade está em se esquecer do Senhor, se esquecer do seu poder que foi conferido nos céus e na terra. Então Ele tem todo o poder sobre as nossas vidas. Ali, quando eu vejo Golias, diferentemente da armadura física que ele tinha, nós precisamos focar nas armaduras espirituais. São essas que nos dão a vitória. Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. Revestimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a sua luta, a nossa luta, não é contra o sangue e contra a carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e das regiões celestes. Ora, essa briga é uma briga espiritual. É algo espiritual, então eu preciso estar revestido de quê? De armaduras espirituais, para ter discernimento, para continuar firme, para colocar os meus pés onde o Senhor me guiar, para eu ter estrutura para enfrentar tudo isso. Precisamos nos revestir da armadura do Senhor, armadura espiritual. Então, Davi, ele optou por crer no Senhor, por confiar no Senhor. Isso depende de cada um de nós. Não é porque o seu esposo crê no Senhor que você vai deixar de crer. Isso depende de cada um. Eu escolho crer ou não no Senhor. Eu escolho não servir ao Senhor, fazer aquilo que Ele me chamou. Você tem uma escolha. Que a sua escolha seja a melhor, que é servir ao Senhor. Que a sua escolha seja fazer a vontade do Senhor e não temer e não correr. Que a sua vontade seja depositar a sua confiança no Senhor. Tópico 1.1. Conheça o Deus que você serve. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo triunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura.
Quando Davi chega naquele local, ele não vê um homem de quase 3 metros. Ele confia no Senhor. Essa confiança de Davi no Senhor lhe dá ousadia para enfrentar sem enxergar a estatura. Porque aos olhos naturais, todos aqueles que estavam em volta daquele duelo jamais diria que Davi venceria o gigante. Davi não tinha estrutura física para enfrentar aquele homem. Mas a confiança em Deus, o trabalhar do Senhor na vida de Davi, lhe deu ousadia para enfrentar. E esse enfrentamento muitas vezes é um enfrentamento espiritual. Deus lhe capacita espiritualmente para enfrentar os gigantes da tua vida, para enfrentar aquilo que te aflige, que tira a paz do teu coração, da tua vida. Ele te dá ousadia para isso. Ele te confere ousadia para você orar em nome do Senhor e determinar a sua bênção, determinar a sua vitória. Deus, Ele não nos chamou para a derrota, Ele nos chamou para a vitória. Ele não nos chamou para a tristeza, Ele nos chamou para nos alegrarmos na sua presença, para nos regozijarmos na tua presença. Então, Deus dá ousadia a Davi. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Aquele que dá ousadia, que dá o escape, que dá a saída. Que te fala, é por aqui. Que te fala, esses são os instrumentos que você usará. Essa é a obra. Esse é o propósito. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos tira de uma situação que nós não achamos saída, que nos tira de uma situação complicada, difícil. É um Deus que Ele cria uma porta onde não há parede e você passa por ela. Você glorifica ao Senhor. Você é exaltado. Ninguém queria enfrentar aquele guerreiro, mas Davi, no nome do Senhor, ele não fala, eu vou enfrentar aquele homem. Ele coloca o Senhor na frente. Temos colocado o Senhor na frente daquilo que vamos fazer, na frente dos nossos projetos, dos nossos sonhos, na frente da nossa casa, da nossa família. Você é a coluna da tua casa. Você precisa entender que o Senhor detém o primeiro lugar em tudo. E você, como coluna da casa, quando coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, na sua família, a sua casa prospera, a sua casa tem abundância, a sua casa tem vitória, a sua casa é próspera em alimento, em moedas, o seu salário, o seu celeiro. Deus abençoa abundantemente. Precisamos então colocar o Senhor na frente de todas as coisas, de tudo que formos fazer. Ixi, eu preciso fazer tal coisa na minha vida. Senhor, é da tua vontade? Senhor, qual é o caminho mais correto? O que eu preciso fazer? Ele vai lhe falar. Ele vai falar ao teu coração. Davi, ele se coloca diante do gigante com simplicidade. Ele não precisa de muita coisa para vencer aquele gigante. Ele vai apenas com um cajado. Por que cajado? Porque ele guiava as ovelhas. E cajado significa guia, direção. Ele era guiado, ele era direcionado pelo Senhor. Ele vai também com uma funda para colocar as pedras, a pedra. Ele vai com um alforje onde ele colocou as pedras. E ele vai com 5 pedrinhas. Mas uma só foi capaz de derrubar
aquele gigante. Quando você confia no Senhor, nem mesmo um arsenal, nem mesmo um tanque de guerra, nem mesmo 1000 homens, 1 milhão de homens, tem poder sobre o Senhor na tua vida. O Senhor é quem te dá a vitória. O Senhor é quem vai à frente e te faz ser vitorioso. Tópico 1.2. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Além das frágeis armas que carregava, ele tinha experiências passadas. Não se desprendeu da fé e manteve-se na dependência do Senhor. Então Davi, ele sabia quem ele servia. Davi, quando ele derrota o urso e o leão, ele diz a Saul: foi o Senhor que me livrou. Não foi eu, não foi as minhas forças, foi o Senhor quem me livrou. Ele me deu estratégias para eu derrotar aquele urso. Ele me deu estratégias para derrotar aquele leão. Peça ao Senhor estratégias. Não faça pela sua vontade, não faça de qualquer jeito, não faça sem pensar, peça estratégias para o Senhor. Então Davi coloca o Senhor na frente. 1 Samuel capítulo 17, verso 37. Foi o Senhor que me livrou, e Ele também me livrará da mão desse filisteu. Quando eu confio nas minhas forças, quando eu confio na aparência física, naquilo que eu carrego, eu me frustro. Porque se eu confio em mim ou em qualquer outro homem, na força de outro homem, eu sou frustrado, já que eu sou falho, nós somos falhos, nós somos pó e nós dependemos do Senhor. Não temos nada a oferecer, não temos nada de nós, tudo vem do Senhor, tudo é pelo Senhor, para o Senhor. Existe um hino que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, a Ele a glória, para sempre, amém. É dele toda a glória, é dele toda a honra, porque tudo que nós fazemos é através do Senhor, é por causa do Senhor, é pelo Senhor, é para o Senhor. Tópico 1.3. Deus não decepciona os que nele confiam. Saul, como um exímio soldado acostumado com as batalhas, tenta vestir a Davi com sua armadura e seu capacete de bronze a fim de lhe proteger. Porém, não obteve sucesso. Davi, ele não precisou de armadura nenhuma para enfrentar Golias. Ele enfrentou o nome do Senhor. Então, quando você for enfrentar algo, não fique dando voltas, não fique querendo pegar algum atalho, alguma armadura que não é tua. Enfrente no nome do Senhor. Deus te deu ousadia. Ele tirou de onde você estava, muitas vezes do mundo, do lamaçal do pecado, muitas vezes de uma vida de derrota, te trouxe para a maravilhosa luz, e Ele te deu ousadia. Ele te deu ousadia para pisar na cabeça do inimigo. Você tem usado essa ousadia? Você tem crido no Senhor para ser ousado, para ser vitorioso na sua presença? Davi, ele não precisou de armadura. Ele foi no nome do Senhor e obteve sucesso, obteve a vitória. Davi confiava no nome do Senhor. Nesse nome há poder. Nesse nome há poder. Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem?
Nada pode. Tudo é permissão do Senhor. Tudo é permissão do Senhor. Quando eu confio nele, deixo ele guiar os meus caminhos, pode ter certeza que esses caminhos são de abundância, são de alegria, são de poder, são de bênçãos, são de vitórias. O caminho do Senhor é um caminho de eternidade, é um caminho de alegria, é um caminho de vitória, de gozo. Imagine quando você chegar lá aos céus, haverá tristeza? Não. É um caminho totalmente diferente daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo oferece. Não é nada passageiro, é eterno. É eterno. Tópico 2. Vencendo o medo paralisante. Há fases na nossa vida que parece que o mundo desabou sobre as nossas cabeças. Tomemos como referencial os soldados de Israel diante de Golias. A crise havia chegado e o que eles fizeram? Assim como muitos estão fazendo hoje, eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Qual tem sido a nossa atitude perante o problema? Qual tem sido aquilo que a sua atitude, aquilo que você tem feito diante do problema, diante da situação difícil, diante desse momento que nós estamos passando, daquilo que se apresenta a ti na sua frente? Você tem sido paralisado pelo medo? Você tem parado, recuado, olhado para trás? Você tem deixado de lado a obra do Senhor? Tem deixado de lado o seu chamado? Será? Será que eu vou continuar confiando nesse Senhor? Estou passando por todas essas coisas, o mundo está passando por isso. Qual tem sido a nossa atitude? O medo, ele pode paralisar, mas é o Senhor Deus que tem todo o poder, Ele é maior na sua vida, Ele é maior na minha vida. Ele te dá ousadia para enfrentar todo o medo. Tópico 2.1. O medo, ele pode destruir sonhos. Cuidado. Cuidado com os teus sonhos. Não deixe o medo tomar conta, porque ele pode destruir. Davi, ao ver o gigante, não desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. Ora, se eu deixo o medo tomar conta da minha vida, eu perco a esperança, eu perco a fé, vou perdendo o amor, daqui a pouco eu estou ali, jogado. Eu não posso deixar o medo tomar conta da minha vida. Deus está acima do medo. Deus está acima de todas as coisas. Confie no Senhor, segure na sua mão, prossiga, vá, vença a luta, vá adiante. Não adianta você se desesperar, ficar parado e correr. Você precisa enfrentar o medo. E Deus te dá ousadia para isso. Deus é contigo. Tópico 2.2. O diabo tentará te intimidar diante da crise. Aí eu vou pular para um tópico aqui no meio. Provavelmente, alguém deve ter lhe dito: não perca a fé.
Cristo, não perca a fé. Contudo, outros serão usados pelo diabo, ou já foram, para fazer você desistir, para dizer que você não vai dar conta, que você não consegue, que o mundo está acabado, está perdido, que todos vão morrer. E aí, em quem você dá ouvidos? Você dá ouvidos à voz daquele que é usado pelo inimigo? Ou daquela voz que vem de Deus, do Espírito Santo? A quem você tem dado ouvidos? A palavra do Senhor fala: não cocheeis em dois pensamentos. Você tem dúvidas do Deus que você serve? Você está com um pé na igreja e outro fora? Você tem dúvidas do poder de Deus sobre a tua vida? Não tenha dúvidas. Creia no poder dessa palavra sobre a tua vida. É uma palavra que cura, é uma palavra que transforma, é uma palavra que liberta, é uma palavra que dá ânimo, que tira a tristeza, é uma palavra transformadora. Creia nesse Deus. Não tenha dúvidas sobre se você vai servir a Deus ou ao inimigo. Você sabe qual é o resultado dessas duas escolhas. Você tem conhecimento. Então creia no Senhor, esse é o melhor caminho. O caminho é lá, o caminho é estreito, perdão. O caminho é estreito. Então, muitas vezes você passa por apertos, mas é necessário, porque é aí que Deus molda o teu caráter, que molda as tuas ações, as tuas atitudes. Então esse caminho estreito é necessário, mas Ele dará a vida eterna. Ele dará a vida eterna. Tópico 2.3: nas batalhas não perca o foco. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não ocuparmos ou distrairmos com debates e discussões que não acrescentam em nada em nossas vidas. Não perca o foco. As coisas podem estar acontecendo, mas você precisa prosseguir, você precisa continuar fazendo a obra do Senhor. Imagina se a igreja do Senhor fosse parar diante da pandemia, diante de um vírus que assola todo mundo. Imagina se todas as igrejas parassem. Como as pessoas buscariam a presença do Senhor? Como os doentes, os fracos, os oprimidos seriam libertos, transformados? Como as pessoas que precisam do Senhor, e Deus não veio para os sãos, Deus veio para os oprimidos, Deus veio para aqueles que estão perdidos, como eles encontrariam a palavra do Senhor? Como eles poderiam entrar na igreja e ouvir a palavra do Senhor? Então nós não podemos parar. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo não para. Ele precisa ir adiante. O Senhor, Jesus, quando preparou os seus discípulos, Ele lhes comissionou uma obra, ou seja, para eles irem em todos os lugares e pregar o Evangelho. E aqueles discípulos foram, se espalharam, pregaram o Evangelho, muitas vezes foram rejeitados, mas não deixaram de fazer a obra do Senhor, não deixaram de orar no nome do Senhor, de curar, de expulsar demônios, de fazer aquilo que Deus lhes comissionou, lhes deu autoridade. Precisamos prosseguir. Você homem, você mulher, você jovem, adolescente, precisa prosseguir. Crianças, todos, obreiros, pastores, não percam a fé, não percam o foco. Tópico 3. Vamos finalizar aqui em 8 minutos. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares
sobre as circunstâncias. Se Davi fosse capaz de olhar aquilo que ele ia enfrentar, as circunstâncias, o tamanho daquele gigante, ele jamais teria enfrentado. Ele não olha para as circunstâncias, ele tem consciência do Deus que serve. Tópico 3.1, Davi tinha consciência da realidade. Como Davi, precisamos ter consciência da realidade da situação. Ora, Davi não era louco. Ele sabia que ia enfrentar um gigante. Ele sabia que ia enfrentar um exímio lutador, um homem que estava afrontando todo aquele povo. Mas ele tinha fé. A sua fé era inabalável. Não havia estatura, não havia armadura que podia destruir a fé de Davi. A sua fé era inabalável. Então, embora nós tenhamos conhecimento da situação que nós estamos enfrentando hoje, eu preciso crer na vitória amanhã. Eu preciso crer na bênção, no livramento sobre toda a terra. A fé não é aquilo que eu não posso ver e que eu já acredito desde agora. Então, é isso. Eu preciso ter fé. Eu preciso enxergar além da parede. Preciso enxergar além daquilo que os cientistas, que os médicos falam. Eu preciso crer no poder do meu Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele pode dar uma ordem hoje e tudo ficar são, e tudo ficar curado, e todos ficarem curados. Eu preciso crer no meu Deus. Preciso crer no poder do Senhor. Tópico 3.2. Davi venceu, pois ele teve atitude. Davi é um exemplo notável de como devemos agir diante dos gigantes que aparecem em nossa vida. Davi, quando está com Saul, ele fala: não desfaleça o seu coração, o vosso coração. Eu vou enfrentar no nome do Senhor. Davi, ele poderia ser mais um no meio daquele povo de Israel e temer aquele homem? Poderia. Mas ele teve a atitude de falar que ia enfrentar. Ora, eu preciso ter a atitude de sair do comodismo, de sair de uma posição retraída. Eu preciso ir adiante, ir à frente. Eu preciso ter uma atitude de falar: eu vou enfrentar. Se eu ficar aqui sentado, se eu ficar aqui deitado, se eu ficar aqui parado, eu jamais obterei vitória. Eu preciso enfrentar. E eu enfrento no nome do Senhor. Não é o meu nome, não é o seu nome, não é o nome de nenhum santo. É no nome do Senhor que nós enfrentamos. Neste nome há poder. No nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Deus, ele não desampara os justos, não desampara aquele que ora, aquele que persevera, aquele que está ali constantemente. Mas eu preciso ter atitude. Você precisa ter atitude. Tópico 3.3, para encerrar. Davi venceu porque confiou em Deus. Aquela batalha não era de Davi. Aquela batalha era do Senhor. Aquele homem estava insultando o povo de Israel, uma nação que Deus tanto amava, uma nação que outrora lá em Gênesis, em Êxodo, Deus liberta aquele povo através de Moisés primeiramente, depois de Josué. Um Deus que havia prosperado aquele povo, mesmo passando pelo deserto, mandava o alimento, a roupa, prosperava, fazia crescer, cuidava daquele povo,
abriu o mar para eles passarem. Deus amava esse povo. Esse povo, embora tenha temido, Deus, ele foi capaz de pelejar, não somente através, usou Davi, mas não somente para dar vitória a Davi, mas aquele povo todo de Israel. Porque os filisteus, quando viram que Golias tinha morrido, eles fugiram. Então não sobrou ninguém para insultar o povo de Israel. Não sobrou ninguém para cantar a vitória, porque os vitoriosos foram o povo de Israel, através do poder de Deus. Então, quando eu vou enfrentar alguma coisa, a peleja, a guerra não é minha, é do Senhor. Eu preciso crer nisso. Eu preciso enfrentar no nome do Senhor e crer na vitória. Essa é a diferença daquele que crê no Senhor, daquele que confia no Senhor, para aquele que foge, para aquele que olha para o lado e sai. Eu preciso continuar, permanecer. Conclusão: dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi sua confiança exclusiva em Deus. Foi sua confiança exclusiva no Deus de Israel. Davi, ele enfrentou, não olhando para as circunstâncias, mas no nome do Senhor. Ele foi capaz de enfrentar aquele gigante, de derrotar aquele gigante com sua fé, com sua atitude. Tem atitude nesta manhã, homem. Tem atitude nesta manhã, mulher. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Você precisa parar de se retrair, de andar para trás e prosseguir e crer no poder do teu Deus. Tenha atitude. Tenha atitude. Você precisa ter atitude. Porque Deus é um Deus que tudo pode. Deus é um Deus que te fortalece. Basta você buscar a sua presença. Não adianta eu ficar retraído, eu me trancar num quarto, chorar, me entristecer, deixar a depressão tomar conta de mim, o medo. Não adianta, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso abrir as cortinas da janela e deixar a luz entrar. Eu preciso tomar a atitude de sair do comodismo. A minha vida é do Senhor, portanto Ele tem poder sobre a minha vida. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. Deus nos faz vitoriosos, Ele nos faz vencer todos os dias. Amém? Que Deus possa os abençoar, os fortalecer, não só hoje, mas a cada dia. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus a visão espiritual, discernimento. Peça a Deus estratégias para você enfrentar os problemas da tua vida, para você enfrentar os gigantes, que de gigante diante de Deus não tem nada. Peça a Deus e Ele lhe dará. Vamos orar ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aí aprendendo do Senhor. Eu também aprendo todos os dias com o Senhor, e que esta palavra venha ficar no teu coração, você possa colocar em prática, que o Senhor possa ter falado aos vossos corações, e assim como fez na vida de Davi, que você possa ter a atitude de ser vitorioso na sua presença. Oremos ao Senhor. Exaltado Deus, poderoso Pai, agradecemos, Deus, por essa oportunidade, pelo teu falar sobre as nossas vidas, pela tua palavra, por esta aula, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está do outro lado da tela, ouvindo
ao Senhor, fazendo menção do teu nome, glorificando e exaltando a ti, Pai, através de suas vidas. Deus, entra com uma providência, entra com a cura, entra com o poder, entra com graça, entra com a visão espiritual, discernimento, a ousadia. Entra, Senhor, com estratégias na vida de cada um dos teus filhos. Abençoe os nossos familiares, sejam com eles, não só hoje, mas para todo sempre. No nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos, crendo na vitória e no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe. Agora, em seguida, o nosso pastor Rodrigo, a aula para os jovens, aula de número 5, lição de número 5. Deus os abençoe, a paz do Senhor. Jovens, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, todos que nos assistem, amém? A lição de hoje, como o nosso irmão Paulo já disse, a lição de número 5, amém? Que tem por título Recompensas aos pecadores de homens. A referência bíblica está lá em Mateus capítulo 4, do verso 12 ao verso de número 20, que diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, a caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar na Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, Deus, estamos aqui nessa manhã mais uma vez, Pai, no propósito de te adorar, de glorificar o teu nome. Deus, aprender um pouquinho mais da tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra, Deus, venha ser alcançada para os quatro cantos dessa terra, Pai. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço nessa manhã, Pai, derrame sobre nós a tua graça, nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos, Pai, conduzir essa EBD da melhor forma possível, Pai. Deus, assim eu já te agradeço, Pai, de novo pelas tuas maravilhas, em nome de Jesus. Então, irmãos, no tópico, a introdução vai dizer: não há missão maior da igreja do que apresentar. Não há missão maior da igreja do que apresentar o amor de Cristo às almas perdidas. Se a igreja tem tido outras prioridades a ser ela não pode ser chamada de igreja. Isso seria como uma padaria que não tem pães para saciar a fome das pessoas. Então, missões estavam no coração de Deus. A Bíblia vai dizer que nós devemos apregoar o Evangelho em tempo e fora de tempo, para que as pessoas possam assim ser alcançadas a Cristo. E mais à frente nós iremos ver que ainda, irmãos, existem milhões de pessoas ainda, tá, que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Bem, no tópico 1, talvez parecesse mais um dia de pesca, ou somente mais um dia cansativo de trabalho, mas aquele dia ficou marcado na vida daqueles pescadores. Eles foram chamados
para o maior e mais importante trabalho da sua existência. É de ganhar vidas para o reino. A Bíblia diz, em Provérbios 11:30, a Bíblia diz que o que ganha uma alma, sábio ele é. E nós já conhecemos um pouco dessa história aqui. E quando Jesus chama aqueles homens para ser ganhadores de alma, o interessante é que Jesus não olha a sua capacidade intelectual daqueles homens. E eles eram pescadores. E a experiência que eles tinham até então era com pesca. E o que me chama a atenção é que quando Jesus ele me chama e ele te chama, ele não está preocupado com a sua capacidade intelectual. Ele não está preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar de você. Quando Jesus ele me chama e ele te chama, porque ele tem um objetivo, algo concreto para poder cumprir na tua e na minha vida. Mas para que isso possa chegar até as minhas mãos e até as tuas mãos, é necessário nós deixarmos Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Imagine só, se quando Jesus chama aqueles homens para deixarem de ser pescadores, Jesus chamou ele para ser pescadores de almas. Imagine só se naquela situação aqueles pescadores olham para Jesus e falam: não, Jesus, eu não quero ser pescador de almas, eu quero continuar aqui na minha pesca. Ou seja, não seria a mesma coisa de virarmos as costas para Cristo. E nós sabemos que em momento algum, independente da situação que nós estamos passando hoje, você pode ter certeza de uma coisa: Cristo nunca vai te abandonar. Cristo nunca vai virar as costas para você, de forma alguma. E isso eu tenho plena certeza, isso eu tenho plena consciência disso, que Cristo jamais irá te abandonar. Hein? Agora vamos ver o tópico 1.1, que tem por título O Chamado. Hoje bem se sabe que existem vários trabalhos missionários pelo mundo, com estruturas muito bem formadas e com alcances extraordinários. Há povos que se encontram nos confins da terra, mas tudo se iniciou com a chamada de Jesus a 4 pessoas, que imediatamente, olha só, irmãos, imediatamente, ou seja, eles não pensaram 2 vezes e aceitaram seus nomes: Pedro, André, Tiago e João. O chamado de Deus foi tão forte em suas vidas que a Bíblia relata que eles deixaram os seus afazeres imediatamente para viverem exclusivamente em prol da obra de Deus. Diz o pastor Márcio Pequim: se um homem não descobriu pelo que morreria, não está pronto para viver. O que sustenta os obreiros do Senhor é a sua seara e a convicção no que foram chamados. Se o jovem estiver aí com a sua Bíblia perto, eu vou pedir que vocês me acompanhem lá no livro de Efésios, capítulo 4, o verso de número 11. Vamos lá, Efésios, capítulo 4, o verso de número 11. Se os irmãos quiserem acompanhar, pode ficar à vontade. Efésios, capítulo 4, verso 11, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, cada um de nós temos um chamado específico na obra de Deus. Cada um de nós temos algo específico para fazer. E complementando aqui o texto bíblico, uns foram chamados para levitas, né? E assim, quando nós olhamos a obra do Senhor, nós vemos, irmãos, que as pessoas
Cada um tem o seu chamado específico, cada um tem um propósito. E o propósito que Deus tem com você é totalmente diferente do propósito que Deus tem com seu irmão. Aquela armadura que Deus tem para você, ela não vai servir o seu irmão. E aquela armadura que Deus tem para o seu irmão, ela não vai servir você. É o chamado específico de cada um de nós. É um chamado, é aquilo que é algo particular, é aquilo que Deus tem com você. E aquilo que Deus vai fazer com você, Ele não vai fazer com o outro. E aquilo que Deus tem para fazer com o seu irmão, Ele não vai fazer com você. Então, cada um de nós tem um chamado específico na obra do Senhor. Mas talvez você, mas eu ainda sou jovem, eu ainda não descobri qual é o meu chamado, eu ainda não descobri qual é o meu talento, eu ainda não descobri o que Deus tem comigo. Um conselho que eu dou a vocês, jovem: dobre o seu joelho, se prostrem diante do Pai e pergunte a Ele qual é o seu chamado. Aonde o nosso Senhor Ele quer te usar. Porque ninguém, repito, ninguém é indispensável na obra do Senhor. Seja o porteiro da igreja, seja a irmã que limpa aqui a nossa igreja, seja os obreiros que ficam na portaria, ninguém é indispensável na obra do Senhor. Ninguém é indispensável na obra do Senhor. E o texto que nós lemos aqui, se a gente retroceder um pouquinho mais atrás, o texto diz que imediatamente aceitaram o seu chamado. E mais embaixo vai dizer que eles, quando aceitaram, foi algo de imediato. O texto diz aqui que foi, Jesus chamou eles e eles de imediato aceitaram o seu chamado. Quando nós vemos algo imediato, é o já, é o agora, o hoje, agora, domingo, dia 2, hoje é 2, né? Dia 2 de agosto, é hoje. Quando o Senhor te chama, é hoje. Eu vou pensar, talvez amanhã. Não, talvez semana que vem eu entregue a minha vida para Cristo. Talvez semana que vem eu volte para a casa do Pai. Não, não é hoje. O texto diz aqui que eles aceitaram imediatamente, ou seja, já, o agora. Então, torna a dizer, torna a repetir o versículo 11 de Efésios 4. E designou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, jovem, no meio da nossa mocidade aqui, eu creio que Deus vai levantar profetas, como Deus já tem levantado. Deus vai levantar missionários, vai levantar missionárias, vai levantar, sim, pastores, pastoras também, para o nosso reino. Amém? Vamos dando continuidade aqui, no tópico 1.2, que tem por título Confiança em Jesus. O que moveu esses 4 homens a abandonarem tudo e a seguir a Jesus? Eles creram que Jesus tinha um caminho de excelência para eles, já que Jesus é o caminho, e creram que Jesus falava a verdade, pois Ele é a própria verdade. Como também creram que Ele lhes daria a vida, pois Jesus é a própria vida. A chamada de Cristo a esses homens foi irresistível, pois eles sabiam que estavam tratando não só com homens simples, filhos de um carpinteiro, mas com o próprio Deus. E diante deste chamado, Jesus prometeu que faria a diferença entre as nações. O texto aqui, ele começa nos fazendo uma pergunta: o que moveu esses 4 homens a abandonarem tudo e seguir a Jesus? E aí, eu quero
fazer essa pergunta a você. Se Jesus hoje, claro que nós temos nossos objetivos pessoais, nós temos nossos sonhos, imagine só, se Cristo chega hoje em você e em mim, fala, olha, larga tudo que você está fazendo, larga a sua faculdade, só um exemplo, tá, jovens? Larga a sua faculdade, larga o seu cursinho, e eu vou te enviar para a terra. Como ele fez assim com Abraão. Será que nós hoje estaríamos dispostos a largar tudo que nós temos hoje aqui? Nós temos uma igreja aconchegante, nós temos um som bom, nós temos uma igreja abençoada. E aí, jovem, Cristo olha para você e fala para mim, olha, larga tudo que você está fazendo e vá para a terra que eu te enviarei, que eu vou te mandar. Será que nós teríamos, irmãos, essa coragem? O que te move servir a Jesus? O que te move? Claro que nem todos vêm para a igreja atrás da salvação. Infelizmente não. Outros vêm até a igreja para conseguir uma bênção material, atrás de uma cura, atrás de uma libertação para o esposo, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, para o irmão. Infelizmente, nem todos que vêm até a igreja vêm procurando a salvação. Muitos vêm atrás de uma bênção na qual só Deus pode fazer, só Deus pode realizar. E aí, será que nós estaríamos dispostos a largar tudo e ir para uma terra que Jesus prometeu para você e para mim? Olha, larga tudo, que eu vou enviar você para uma tal cidade. E aí, jovem, será que eu e você estaríamos preparados para isso? Será que nós estaríamos dispostos a largar tudo que temos aqui? Eu estou a dizer, uma igreja abençoada, aqui nós temos praticamente tudo perto. Imagine só, Jesus nos manda nada contra. Lá para o interior do Nordeste, aonde as pessoas têm uma dificuldade enorme de se locomover, porque as cidades do Nordeste eram longe da capital. Imagine só, Jesus te manda para um lugar para você apregoar, irmãos, o Evangelho para aquelas pessoas que moram naquelas casas de taipa. Será, irmãos, que nós estaríamos dispostos a ir? A largar tudo e fazer o vídeo do Senhor? Será? Deixo aí essa pergunta com você, deixo essa dúvida aí com você. Vamos lá, tópico 2. Confirmando a promessa. Jesus confiou tanto em seus vocacionados que lhe deu poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal. A missão estava apenas começando, pois o foco era os confins da terra. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E o engraçado desse versículo aqui, ele engloba toda criatura, ou seja, é o drogado, é o alcoólatra, é o viciado, toda criatura. Toda criatura. Então, eu e você, nós não podemos de forma alguma fazer acepção de pessoas. De forma alguma nós podemos escolher a quem iremos pregar o Evangelho. De forma alguma. E com certeza, talvez, lá
no seu trabalho, talvez você tenha a oportunidade de falar do amor do Mestre. Muitas das vezes nós ficamos calados, né? Muitas das vezes nós ficamos pensando o que as pessoas em volta de nós irão pensar, porque nós estamos apregoando o Evangelho. Claro que nem todo lugar, irmãos, é fácil você falar do amor de Cristo, porque nós temos pessoas com suas religiões já definidas, acreditam em tanta coisa e não acreditam, infelizmente, no amor de Cristo. E que por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Eu estou a dizer, é o alcoólatra, é o viciado, é aquela mulher da vida. Então toda criatura é um mendigo, é um pedinte de rua, é toda criatura, sem exceção de ninguém. Sem exceção de ninguém. Porque, irmãos, naquele grande dia, nós teremos surpresas. Aquele dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós teremos surpresas. Então, irmãos, é hora de nós apregoarmos o Evangelho. Quando você tiver a oportunidade, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, se você tiver a oportunidade, fale do amor de Cristo. Fale desse amor, dessa experiência que você tem em servir a Jesus. Fale desse amor grandioso, daquele amor que morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Faça essa experiência e você vai ver o que Deus irá fazer. O tópico 2.1 é a descida do Espírito Santo. Após a sua morte e ressurreição, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos para trazer as últimas instruções. Dentre elas, ele reafirmou a promessa que fizera durante o seu ministério terreno, na qual os discípulos deveriam aguardar o tempo de evangelizar as nações. O que aconteceria depois que fossem investidos do alto, ou seja, até que recebessem a plenitude do Espírito Santo. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. A promessa de Cristo foi cumprida no 50º dia depois da Páscoa, ou seja, no dia de Pentecostes, onde os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar. Quando veio um vento veemente e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E eles foram cheios. Além de nós irmos e pregarmos o Evangelho, Cristo ainda deixou estratégias. Cristo ainda deixou a recomendação: olha, vocês esperam e vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. E quando nós lemos Atos capítulo 2, convidar os jovens para nós irmos dar uma passagem lá no livro de Atos capítulo 2. Vamos lá, jovens, vamos passear um pouquinho aqui. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Vamos lá. Atos 2, 1 ao 13. E chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que pareciam línguas de fogo, e com que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos
olha só o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, assentou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhosos, eles perguntaram, acaso não são galileus todos esses homens que estavam falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossas próprias línguas maternas, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéias, Capadócia, do ponto da providência da Ásia, Frígia e Páfrita, egípcios da parte da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivam em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus disse: derramarei meu espírito sobre os povos, e os aflitos e os filhos das suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos sobre os meus servos. E as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima dos céus e sinais debaixo da terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. E o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Então, irmãos, mediante tudo isso, Cristo ele deu a estratégia: olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que possam ir e anunciar as boas novas de salvação. No texto diz aqui: e todo aquele, Atos 2:21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2, recompensa, o tópico 2.2, recompensa aos trabalhadores. Jesus nos enviou a pregar o seu evangelho a toda criatura e todas as nações. Nesta ordenança de Cristo, nosso dever é trabalhar na seara de Deus, sabendo que nada é em vão no Senhor. E tudo que fizermos está registrado, e Deus recompensará segundo as suas obras. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Quando nós trabalhamos na obra do Senhor, quando nós trabalhamos para Cristo, você pode ter certeza que Ele, de forma alguma, vai nos deixar desamparados. De forma alguma, Ele vai nos dispensar com as mãos vazias. E o texto aqui que nós lemos, que diz: nesta ordenança de Cristo, nosso dever é trabalhar na seara de Deus. Jovens, a Bíblia
vai dizer para mim e para você que a seara, a obra é grande, mas são poucos os serviços. São poucos que querem se dedicar um tempo para servir ao Senhor. São poucos que querem tirar um tempo para fazer a obra do Senhor. Talvez alguns possam pensar, eu sou novo demais. Eu quando completar uma certa idade, eu vou servir ao Senhor. Não. Nós devemos servir ao Senhor, irmãos, enquanto não tem idade para servir ao Senhor. Mas se quando você é jovem, você tem um vigor. É diferente de você que tem 16 anos, de um irmão que já tem 50, já tem 60. Ele não vai ter mais o mesmo vigor que vocês jovens têm. Ele não vai ter mais esse vigor. Então, tem alguns jovens que pensam, eu vou servir ao Senhor quando eu casar. Eu vou deixar para servir ao Senhor quando eu estiver na faculdade. Eu vou deixar para servir a Cristo, ou melhor dizendo, eu vou deixar para fazer a obra de Deus quando eu estiver na faculdade. Eu vou deixar para fazer a obra de Deus quando eu casar, eu vou fazer a obra junto com meu esposo, junto com a minha esposa. Jovem, a Bíblia vai dizer, aqueles que são casados, cuidem das coisas de casados. E aquele que é jovem, cuide em fazer a obra do Pai. Não que os casados não façam, mas você é jovem, você está no vigor da sua idade. Então, eu estou repetindo, não tem idade para servir ao Senhor. Mas se quando você é jovem, você tem um vigor físico, você vai servir ao Senhor da melhor forma. O tópico 3. Missões urgentes, o título. O principal motivo do derramamento do Espírito Santo foi para que a igreja fizesse missões. Henry Martin, missionário angliciano no século XVIII, disse: o Espírito de Cristo é o Espírito de missões. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais intensamente nós tornamos missionários. Aleluia! Jovens, uma igreja que não evangeliza é uma igreja morta. É uma igreja morta. Para você ser missionário, você não precisa sair daqui, eu quero fazer missões nos Estados Unidos, eu quero fazer missões na Inglaterra, eu quero ir para a Alemanha. Se Deus botou esse desejo no seu coração, amém. Mas aí onde você mora é uma terra missionária. O seu vizinho é uma terra missionária. A sua rua é uma terra missionária. O seu trabalho é uma terra missionária. O seu cursinho, na sua escola, onde você está, é uma terra missionária. Se Deus colocou esse desejo no seu coração, amém, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te prometeu que vai te enviar para algum lugar, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas comece a fazer missões perto da sua casa. Comece a fazer missões dentro da sua família. Comece a fazer missões onde você mora, onde você trabalha, no seu convívio social. Usa o seu WhatsApp, usa o seu Facebook, usa o seu Instagram para ser missionário. Aonde você está é uma terra missionária. Amém? Vamos aqui ao tópico 3.1. Até os confins da terra. Até os confins da terra, o tópico 3.1. Após serem cheios do Espírito Santo, os discípulos foram confirmados para a maior obra da vida deles, alcançar o mundo inteiro, alcançar o mundo inteiro. Não que isso aconteceria com seus próprios pés, mas com suas mensagens que se embasavam no Evangelho. As mensagens apostólicas tinham como centralidade a vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo.
não há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunha em tanto Jerusalém, como em toda a Judeia, da Samaria, até os confins da terra. Aleluia! Irmãos, quando nós servimos ao Senhor, nós devemos dar testemunho. Amém, Jó? Nós devemos dar testemunho. Mas qual é o testemunho? Irmãos, às vezes o nosso testemunho pessoal, a nossa posição que nós tomamos, ele conta muito, talvez, em algumas situações, até mais do que o nosso testemunho contado, o nosso testemunho falado. As nossas atitudes e as nossas decisões falam muito sobre nós. Falam muito sobre nós. E aí, irmãos, nós estamos vivendo em uma época que nós devemos realmente decidir de qual lado nós estamos. Nós não podemos ficar em cima do muro em momento algum. É hora, irmãos, de os servos serem servos de verdade. É hora de servos serem servos de verdade. Eu não sei se os jovens ou os irmãos acompanham. Eu gosto muito de pesquisar algumas coisas. E algumas coisas têm chamado a minha atenção, que assim, irmãos, como eu já disse aqui no tempo oportuno, Câmara, Senado Federal, esses lugares, irmãos, tem o servo de Deus naquele lugar. Mas também tem pessoas que servem a outros deuses. E aí eles ficam, como eu posso falar para vocês? Já tem países aqui na América do Sul que já está praticamente proibido você andar com a Bíblia Sagrada na rua. Você não pode mais apregoar o Evangelho nas ruas. Se você for pego pregando o Evangelho, você pode ser preso. E aqui, irmãos, no nosso país, graças a Deus, o nosso país ele é um país laico, ou seja, qualquer pessoa pode manifestar a sua crença, a sua fé naquilo que elas acreditam, e conosco não é diferente. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos um culto no ar livre, nós podemos fazer um culto na nossa casa, enfim. E aí, irmãos, eu quero repetir que tanto na Câmara quanto no Senado, ali, irmãos, nós temos pela Igreja de Cristo, amém? E glória a Deus, irmãos, que alguns projetos naquele lugar foram derrubados. Seriam projetos para calar a Igreja do Senhor. Eram projetos que nos proibiam de apregoar o Evangelho nas ruas. Mas graças a Deus, naquele lugar nós temos homens de Deus que têm lutado para nossas causas, ou seja, pela causa da igreja do modo geral. No entanto, irmãos, a Bíblia pede para que nós venham orar pelas nossas autoridades. Amém? Então aqui eu deixo um convite para você, jovem, para você, irmãos que estão nos assistindo. Quando você estiver orando, apresente ali a Câmara, o Senado Federal, amém? Para que Deus venha entrar naquele lugar e Deus venha fazer ali um rebuliço, amém? E para nós terminarmos o tópico 3.2, que tem por título Muito Sedento. Segundo a organização Aliança para os Não Alcançados, cerca de 40% da população mundial ainda não foi alcançado pelo doce Evangelho de Cristo. A maioria dos povos se encontram
dentro da famigerada janela 10x40. Isto representa cerca de 3,2 bilhões de pessoas. Porém, Jesus conta com cada um de nós para que possamos levar o Evangelho a toda criatura. Todos foram chamados para essa missão e você faz parte desse exército. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como que crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. E esses dias eu fui pesquisar, irmãos, o que é essa janela 10x40. Eu creio que muitos aqui já ouviram. Bom, essa janela 10x40 nada mais é do que engloba alguns países, como ali o norte da África e toda a Ásia. São países, irmãos, que são de diferentes crenças, são de diferentes religiões, como o budismo, o ateísmo, enfim. E são países, irmãos, que o Evangelho ele não pode ser apregoado, porque eles não acreditam nisso. Agora, ou seja, 40% da população do mundo, irmãos, é muita gente, que ainda não ouviram o Evangelho do Senhor. Aqui o texto está dizendo que são 3,2 bilhões de pessoas que não ouviram ainda o Evangelho de Cristo. Mas porque elas não querem, irmãos, são países, como eu tornei a dizer, são países que, se você for pego com a Bíblia na mão, irmãos, você pode ser preso, você pode ser executado, enfim. Para terminar aqui, irmãos, devido já o nosso horário, eu vou contar aqui um breve testemunho de uma missionária conhecida minha. Há um tempo atrás, ela foi para a África. Ela tinha o desejo, vontade de fazer missões na África. Enfim, a igreja conseguiu enviar ela. E aí, os cultos naquele lugar, agora me fugiu aqui da memória qual foi o país que ela foi. Lá, irmãos, tinha dia não, foram várias situações que esse grupo de missionários passaram pelo seguinte, e Deus, irmãos, ele prepara tudo. Deus, quando ele quer fazer, irmão, algo, Deus ele faz e não há quem possa impedir. E o que me chamou a atenção é que as pessoas lá, nesse país da África, lá que agora me fugiu da memória o nome, eles iam lá no objetivo de anunciar o Evangelho. E lá nesse lugar que eles escolheram para fazer o culto, irmãos, era uma árvore muito grande, era uma copa de uma árvore muito grande. E essa árvore tinha muitos galhos. E lá, irmãos, as pessoas passavam de helicópteros sobre aquele povoado, procurando pessoas que estivessem fazendo culto. E se do helicóptero, se eles vissem as pessoas fazendo culto, do alto eles começavam a atirar. E Deus nos foi tão perfeito que Deus preparou ali uma árvore muito grande. E eles começaram a adorar a Deus embaixo daquela árvore. Ou seja, as pessoas que passavam em cima de helicóptero para poder tentar matar os missionários, eles não conseguiam ver, porque as pessoas estavam adorando a Deus embaixo daquela árvore. E ali ela ficou aproximadamente quase um mês naquele lugar. E já ela vindo embora, já saiu de lá no período chuvoso. E lá, esse povoado era tão carente que quando começaram a chover, começou a entrar água dentro ali de onde eles escolheram para poder fazer um culto. E ali
eles acharam vamos dizer assim, uma casa, vamos dizer assim, e começaram a fazer um culto, e começou a chover muito forte, a cena disso, e começou a entrar água dentro da igreja. E as pessoas ficaram até o final do culto com a água no meio da canela. Ou seja, as pessoas naquele lugar, nesse lugar, irmãos, têm a necessidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Mas, como eu disse, são países que não dão liberdade para que nós possamos apregoar as boas novas do Evangelho. Mas o nosso Deus sempre sabe como trabalhar. Amém? Vamos ler aqui a conclusão. Jesus nos chamou como pescadores de almas para o seu reino. Pregar as boas novas de salvação é uma urgência de grande privilégio de todo cristão, que certamente desfrutará da promessa divina e da recompensa conforme o seu trabalho. Seja um ganhador de almas e seja agradecido pelas promessas de Cristo. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar, nos dê um domingo de vitória e de bênçãos, e logo mais à noite estaremos aqui reunidos para glorificar e adorar o nome do Senhor. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, Deus, mais uma vez eu quero aqui te louvar, quero te exaltar na beleza da tua santidade e agradecer ao Senhor por esse dia na qual o Senhor preparou para nós. Pai, muito obrigado, Jesus, por termos aqui esse tempo para aprender um pouquinho mais da tua palavra. Pai, eu te peço agora que o Senhor venha visitar, Jesus, cada membro e cada congregado, Pai, concedendo a cada um de nós um domingo de bênçãos, um domingo de paz, um domingo de saúde, Pai. E logo mais à noite estaremos aqui, Jesus, reunidos para te adorar e bendizer o teu santo nome. Pai, assim eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter as suas mãos, com as suas cabeças, amém? Que a graça de Deus, do amor e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que os digam amém. Está terminado em nome de Jesus.